Vídeo novo no canal. Fala aí galera, aqui é o Lee. Tá começando mais um vídeo pra vocês. Nossa, vocês pediram pra caramba aí pra eu voltar a fazer vídeo. Ah, jura? Então vai ter vídeo todo dia pra vocês aqui. Então quero você todo dia aqui no canal, dando like e assistindo os vídeos, beleza? Quem subir o capa no like vai aparecer 10 mil diamantes na conta. Então bora deixar bastante like nesse vídeo aqui, beleza? Ah, e também se inscreve no canal caso você não for inscrito. Mano, eu vou ler aqui algumas histórias dos inscritos que vocês mandaram no comentário. Então se você tiver alguma história de terror, ou de Free Fire, ou normal, tipo uma história que aconteceu com seu pai, com a sua prima, com seu tio, escreve aqui pra mim, que eu quero contar a história de terror sem ser de Free Fire também. Beleza? Bom, então, sem mais delongas, bora pras histórias. Bom, a primeira história que eu vou contar aqui é do White FFXJ. Fiz uma piada com a XJC. Salve-lhe, vou contar o meu relato. Um dia eu estava jogando Free Fire. Já era umas 10h30 da noite, por aí. Era uma sexta-feira da paixão. Eita, foi agora então, semana passada, semana atrasada, sei lá. Todo mundo foi dormir. E naquela época eu era muito viciado. Então fiquei sozinho jogando, entrei no Free Fire e coloquei modo duo, pra ver se a gente conseguia pegar mestre, porque eu era muito ruim. Na época então comecei a partida e ela demorou, já fazia 1 minuto que eu estava esperando até que a partida entrou. Na maioria das vezes eu jogava, era um barulho no microfone ou um aleatório tentando puxar conversa comigo, mas esse dia foi diferente. Eu entrei na sala e estava um silêncio na cal. E as únicas coisas que eu conseguia ouvir eram ruídos vindo do microfone. Pareciam pessoas gritando, mas eu continuei minha partida e quando entrei no avião eu pulei e não conseguia ver ele, o duo, né? Não conseguia ver o duo. Eita, era um duo fantasma. Eita, só conseguia ver o nome. Fiquei com muito medo de ser hack, até porque a partida demorou muito para começar. Então tinham grandes possibilidades de eu ter caído na blacklist. Mas não, aquele personagem invisível me seguia e eu ouvia barulho de faca no microfone. Eu me senti observado por alguém, até que ele me perguntou: "Você quer se juntar a mim?" "Quero não, obrigado. Valeu, tamo junto aí." Eu estava pensando que era pra alguma guilda, ou sei lá. Então eu falei que sim. E ele começou a rir, eu achei estranho. Então ele falou: "À meia-noite eu venho te buscar." Eu falei: "Como assim?" Ele começou a rir como se fosse um palhaço. Então ele falou pra mim: "Você aceitou, não tem como mais mudar. É melhor você se esconder, porque eu vou te buscar." Eu fiquei com muito medo. Eu estava sozinho, então paralisei na mesma hora na minha cadeira, que eu estava sentado. E me deu muito calafrio. Eu sentia que tinha alguém perto de mim. Talvez chegando perto, eu senti que não conseguia mais gritar. Era como se eu tivesse uma paralisia do sono. Eu fiquei tremendo. A partida acabou, já fazia um tempo. E esse foi o tempo que eu fiquei paralisado. Ele me chamou para a equipe e eu não aceitei. Mas ele me chamou de novo. Dessa vez eu aceitei e ele falou para mim: "Chegou sua hora." Uma risada distorcida ele deu e eu acabei chorando enquanto ouvi a voz chamando meu nome no quarto. Então corri em direção ao quarto da minha mãe e não vi ela e nem meu pai. Então fiquei cada vez mais desesperado. Chorando, eu rezei e rezei. Eu ouvi os passos se aproximando, então eu falei: "Mas Deus, se as portas estão trancadas e as janelas também, quem está aqui?" Maluco, cadê meus pais? Eu ouvi passos se aproximando e falando: "Cadê você?" "Eu vou te encontrar, não adianta se esconder." Eu chorei mais que um bebê. O Free Fire era meu jogo preferido e nunca aconteceu isso. Então ele entrou no quarto e a única visão que eu pude ver era uma blusa preta e uma faca. Aí eu fiquei intrigado. Lembra que eu falei que já eram as 10h30? Até hoje eu lembro disso e lembro que foi o Free Fire que fez isso acontecer. Então parei de jogar e ainda não voltei. Na verdade, nunca mais vou jogar. Então, ali, essa foi a minha história. Isso aconteceu no dia 12/2 de 2021. Mas não foi na sexta-feira santa? Então tá bom, não vou julgar. Bora pra próxima. A próxima é do Edmilson Velho. Esse aqui vai ter uma história boa, porque ele é velho. Salve ele, meu nome é Luiz.
Mas não é Edmilson, não? Eu vim trazer um fato verdadeiro que aconteceu comigo e com minha família. Tá bom, vamos lá. Bom, eu e minha família adoramos ir pescar, e desde pequeno eu ia pescar com meu pai. Mas teve um dia que o meu pai teve uma ideia de querer pescar até as 9 horas da noite. Até aí tudo bem. Nós fomos pescar e passamos a tarde toda na beira do rio. Até que chegou a noite e meu pai disse para eu e minha irmã pegarmos as coisas no acampamento, pois íamos embora. Bom, nós pegamos as coisas e fomos. Só que mais cedo meu pai havia furado o pé com um arame e estava muito machucado. Tá, mas isso não vem ao caso. Meu pai sempre disse para minha mãe e para mim nunca olharmos para trás enquanto estivermos no meio do mato durante a noite. É uma coisa meio óbvia de se fazer, porque você tá no meio do mato, tá à noite. Tu vai olhar pra trás pra quê? Eu só quero ir embora, sair do meio do mato, tá ligado? Eu já passei uma situação assim já, um dia eu conto pra vocês. Bom, ele disse que pra gente não olhar pra trás, pois poderíamos enxergar coisas que nós não queremos ver. Mas na volta pra casa, como meu pai havia furado o pé, eu decidi olhar pra trás para ver onde ele estava. Foi quando eu vi uma criança andando do lado do meu pai. E eu mostrei pra minha mãe, e ela perguntou a ele quem era a tal criança que estava do lado dele. Mas meu pai disse que não tinha ninguém ao lado dele. Então nós seguimos, até que decidi olhar para trás de novo e vi meu pai vindo até nós. E a criança ficou lá, mas também nunca mais olhei para trás no meio do mato. Por favor, conte meu relato aí no seu canal. Sou muito seu fã. Sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Valeu aí, como é que é o seu nome mesmo? Pera aí. Bom, salve aí, Luiz. Muito obrigado pela sua história. É isso que eu falei, galera. Se você tiver histórias assim, o que aconteceu com seu pai, com alguém da sua família e queira contar, conta aí que eu acho muito legal, cara. Acho muito legal. Bora pra próxima história. A última história é da Josiane. Será que a Josiane desistiu de fazer a sopa? E agora tá precisando dar a panela que ela vai fazer grossofanol. Li, eu tenho uma história que aconteceu comigo. Sério. Eu estava junto com meus primos, até que um dia eles me chamaram para jogar Free Fire, às 2h30 da manhã. Meio peculiar esse pedido, hein? Então fomos, pois nós éramos muito próximos, então fomos para uma BR ranqueada. Até que caímos com um player com um nick estranho, L606. Meu Deus, nome estranho, hein? Ele ou ela não falava muita coisa, pois seu áudio estava muito estranho. Ele falava algumas coisas bem estranhas como: por que você está sozinho em casa? Isso é muito estranho mesmo. Fiquei com medo. E aí eu disse que ia sair da partida. Então o player falou: ainda vamos nos encontrar. Então eu saí da partida o mais rápido possível. Então fui dormir às 3h56 da manhã. Eu tive um pesadelo muito estranho. Estava tudo escuro e tinha uma voz perturbadora. E dizia: eu disse que eu ia te visitar. Nossa, então acordei com a minha mãe do meu lado chorando e dizia que eu estava em uma paralisia do sono e que se ela não estivesse chegado antes, eu teria morrido. Então, até hoje, isso me assusta. Lembrando que eu tinha apenas 12 anos de idade. Salve, Li, amo seus vídeos. Maluco, muito obrigado pra todo mundo que mandou história hoje, ó. Cada uma melhor que a outra. Adorei. Continue mandando suas histórias, hein, galera. Não se esquece, nesse vídeo aqui, ó, vai no comentário agora, manda uma história de terror bem legal pra eu contar aqui, beleza? Bom, então é isso aí, tropa. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, até o final. Valeu se você deixou o like pra gente e muito obrigado se você se inscreveu aí no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, beleza? Gostou do vídeo? Ah, então comenta o que você achou, mano. Não se esquece de mandar a sua historinha de terror. Se for história de Free Fire, manda. Se for história de terror sem ser de Free Fire, manda também, que eu quero ler aqui pra vocês, mano. Porque, ó, Free Fire já deu uma caída, então eu quero sair um pouco do Free Fire, fazer algumas outras coisas diferentes aqui no canal. E eu peço ajuda de vocês pra isso. Manda historinha de terror aí, sem ser de Free Fire também. Beleza? Bom, então é isso aí. Um abraço do Li e fui!